Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma manhã do Manhã com Dados, nosso programa semanal, onde falamos aqui sobre temas ligados a dados. Estamos aqui para mais um encontro. A gente entrou atrasado um pouquinho, o Wagner está reiniciando a máquina dele, então vamos esperar aqui mais ou menos um minutinho, tá? Que é o tempo dele reiniciar, que eu tenho que projetar aqui, né? O material. Enquanto isso, por favor, acho que já está, né? Já foi. Enquanto isso, por favor, né? Falem de onde vocês estão, né? Manda mensagem aí, mandem um alô, tá? Que nós vamos dar continuidade aqui ao programa da outra semana, tá? Ficou alguma dúvida antes de começar aqui em relação ao programa anterior? Se não, eu vou seguir aqui, tá? Até já coloquei aqui alguns itens que sabotam o nosso programa de governança de dados, tá? Então, um deles, né, continuando, nós falamos aqui das facilidades, nós falamos aqui da visão de gestor, e agora a gente vai falar aqui um pouco do excesso, não é, do operacional. O que acontece, pessoal? Às vezes as pessoas até não gostam de escutar isso, não entendem isso, não é? Criticam o fato de eu falar isso, mas a grande verdade é o seguinte, tá? Na empresa, quando a gente trabalha na governança com muita atividade operacional, isso não acaba gerando muito valor, tá? Acaba gerando valor para aqueles profissionais que atuam no time de governança, o pessoal que atua, por exemplo, numa arquitetura, numa engenharia, tá? Mas a gente sabe que de governança, perdão, tá? Governança não é só questão de tecnologia. Governança existe, né, para apoiar, né, levar para o debate, tentar resolver, tá, os problemas que as áreas têm ligados aos dados. E à medida que essa maturidade ela vai aumentando, o patamar vai subindo, não é? O sarrafo sobe e aí entra naquela questão de discutir oportunidades, monetizar e por aí vai, tá? Mas no início, o que eu vejo, tá? As áreas elas focam muito no operacional, tá? E esquecem do estratégico, tá? E aí o que eu vejo, não é? Programas que basicamente funcionam à base de documentação, catálogo. É óbvio que isso é necessário, tá? Mas a gente tem que ter uma preocupação, tá, grande nas entregas que o programa ele vai fazer, entrega de valor. Vamos pensar aqui o seguinte, pessoal. Se eu tenho hoje uma base, tá, de dados, algumas bases, na verdade, não é? E eu estou fazendo um trabalho aí de catalogação, dicionarização, não é? No fundo, não era para a gente estar fazendo isso. Por quê? A verdade é que, na época em que essas bases foram criadas, não é? Esse trabalho já devia ter sido feito. E aí eu vejo o foco muito no operacional e até zero no estratégico e no tático. Então a gente vê coisas assim do tipo: estamos documentando o legado aqui, beleza. E aí está pintando base nova, aplicação nova, que o pessoal está fazendo da mesma forma como fazia antigamente na empresa, né? Então não tem uma preocupação, perdão, aí com governança by design, por exemplo, né? De já trabalhar no início dos projetos com um foco ali, não é, em realmente adotar essas práticas de governança de dados, tá? Então, quando a gente foca muito no operacional, acaba que a gente esquece o tático e o estratégico. Então, às vezes eu vejo uma preocupação muito grande em automatizar. Poxa, legal pra caramba, mas vai automatizar o quê? Qual o ganho que eu vou ter com isso? De repente não é melhor ir um pouquinho mais devagar aqui
e conversar com as pessoas que estão em negócio, entender as dores delas, né? E em cima disso, tá? Correr atrás, né? Entender os problemas que elas têm, o que a governança pode ajudar, porque aquelas dores, por exemplo, de uma área de negócio, provavelmente são as dores de outras áreas também. Então a gente começa a colocar o pessoal para discutir, entendeu? Eu vejo que os programas de governança de dados, eles não fazem isso, tá? Só um minuto aqui, gente. Eu vou pedir uma água aqui que eu tô seco aqui, então só mandar uma mensagem aqui para alguém trazer um copo d'água aqui, tá? Foi. Então, a gente tem que ter um cuidado danado com isso, tá? Não adianta eu mostrar, estamos trabalhando, estamos aqui gerando documentações. Cara, isso para negócio não vai resolver o problema dele. Até vai resolver se esse negócio estiver, por exemplo, trabalhando com algum ou alguns analistas de dados lá na ponta, aqui no Dash. Isso realmente ajuda, mas isso não é a essência do problema que esse público tem, tá? Então, só um minuto, pessoal. Então, vamos voltar aqui, tá? Na questão do excesso do operacional, né? Bom, onde alguns programas aqui, tá? Eles próprios se sabotam, né? Quando o programa ele foca muito, tá, gente, na questão do operacional, tá? E o que é aqui, mais ou menos, né? A pessoa, ou as pessoas que estão ali dentro da governança de dados, elas esquecem que a governança de dados ela existe, não é, na empresa para melhorar a vida, né, das pessoas que utilizam os dados, né, identificar esses problemas, buscar essas soluções, né? E o pessoal foca muito, por exemplo, na questão da documentação, tá? E aí a gente vê coisas assim do tipo, o que seu programa faz? Não, temos o catálogo aqui, maravilhoso, automatizamos tudo, mas, cara, quando a gente vai ver, é um trabalho feito em cima de documentação. E quando a gente começa a questionar, né, poxa, legal, documentação é necessária, tá? Nós temos de ter essa documentação nas bases. Mas, no fundo, essa documentação ela já deveria, tá, nascer na época em que essas bases elas foram criadas. Então, na verdade, quando um time de governança, né, ele começa a documentar, por exemplo, o catálogo ali, cara, o pessoal está correndo atrás do prejuízo, né? Então está fazendo algo que já devia ter sido feito lá atrás. E às vezes a preocupação com isso é tão grande que o pessoal fica ali documentando o legado e as bases novas começam a aparecer e continuam, né, nascendo, sendo criadas, sem documentação nenhuma, né? Então, assim, o time não teve uma preocupação em ver a questão do processo, não é, do tático ali, não é, do tipo, olha, vamos implantar aqui, por exemplo, os princípios de governança de dados by design, né? Mas não, aí fica lá, temos essa dívida, esse legado ali, o pessoal não conversa com o negócio. E o que acontece, gente? Esse resultado, tá? Eu sei que é muito trabalho aqui, mas o resultado é muito pouco, porque quem vai estar vendo o benefício disso? É o pessoal da própria tecnologia, né? Algumas pessoas, né? A gente sabe que nem todo mundo. Para muita gente, a governança é um pedágio no meio da estrada. E o pessoal que está, por exemplo, na ponta, mas trabalha ali como analista de dados, né? Porque vai, sim, ter uma melhor compreensão na hora ali, não é, de criarem os seus dashes. Mas fora disso, não tem, assim, as pessoas não conseguem ver benefício, por quê? Elas continuam com as suas dores, tá? E a governança de dados não se mexe para isso, tá? Então, acaba que o valor que é gerado aqui é muito pequeno, tá?
Então aqui, vamos colocar, não é? Ai, desculpa, tem mandu aqui. Bem, então aqui, vamos colocar aqui o seguinte, não é? Foco na documentação e esquecimento dos processos. Falta de diálogo com o negócio. E quando a gente fala em negócio, gente, aí vindo aqui para estratégia também, qualquer organização, tá? Seja ela pública ou privada, tá? Ela tem os seus objetivos estratégicos. Então, por exemplo, se eu falo de uma organização privada, basicamente esses objetivos estão ligados aí à questão, né, monetária, faturamento, melhoria ali do lucro líquido, né, e para isso a empresa vai precisar de ter ações em cima com os clientes, né? Então a gente tem uma pegada bem nesse sentido. E quando a gente fala do setor público, não é? Também tem estratégia, assim, não é ligado no crescimento da empresa, faturamento, mas é ligado ao social, tá? Mas qualquer empresa, então, independente se ela é pública ou privada, ela tem a sua estratégia. E é para lá que a governança de dados ela tem que olhar, tá? Porque, às vezes, o que eu vejo, tá? Esses domínios de dados que contribuem mais para as estratégias dessas organizações, sejam elas públicas ou privadas, não é? Esses domínios geralmente são domínios cross, não é? Ou seja, eles passam por várias, vamos dizer assim, verticais dessas organizações e geralmente geram um debate mais acalorado, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui em um banco, tá? Um banco, ele vai precisar, não é, sempre ter a questão dos dados dos clientes bem gerida, não é? Ter uma boa qualidade ali em cima. Mas vamos pensar aqui em duas áreas distintas de um banco, tá? Vamos pensar que o banco tem uma área comercial, não é? E o banco tem uma área ali, por exemplo, de riscos, né? Riscos de crédito, por exemplo, né? O pessoal do comercial, falando em dados de clientes, tá? Eles têm uma visão muito no sentido de, olha, precisamos das informações necessárias para vender mais, né? Ou para manter, né, os nossos clientes, né? Diminuir o churn aí, por aí vai. Quando você olha para uma área de riscos de crédito, tá? Essas áreas, elas precisam de informações mais detalhadas, mais atualizadas, né? Mais completas. Mas o fato é que eu tenho áreas com objetivos diferentes em relação a esses dados, tá? E aí a gente tem que dialogar com nós, né, como governança, temos que dialogar com essas áreas, entender essas dores, não é discutir isso em comitê, por exemplo, mas o que vai estar balizando ali as decisões sempre tem que ser a estratégia da companhia, tá? Então, o que está a companhia ela está olhando mais, o que ela está focando mais, tá? Aquilo ali que vai acabar, em algumas situações, sendo ali vamos dizer assim, o ponto forte para tomada de decisão, tá? Em favor de uma visão ou outra, tá? E aí, o que acontece? A governança de dados na empresa não tem nenhum comitê. Ela não traz aí a questão do debate, não é? Sobre os dados entre as áreas. Ela funciona muito no esquema ainda e muito em função do operacional, tá? Do foco no operacional, ela funciona muito na questão do ticket, coisas assim do tipo, olha, a gente faz isso aqui para vocês,
mas abre lá um chamado, né? E aí a relação é sempre área solicitante e time de governança de dados. Gente, a premissa básica, né, são duas premissas básicas aqui que eu vou estar falando de governança de dados, tá? A responsabilidade pelos dados é compartilhada por tecnologia, dados e negócio, sendo que negócio é bem abrangente, são as áreas de negócio da companhia, tá? E a governança de dados ela tem que olhar para a estratégia. Então eu vejo que tem muita empresa que não tem perfil dentro da equipe, do time de governança, para estar fazendo esse tipo de trabalho, fazer as provocações necessárias. E as provocações são necessárias porque essa galera que trabalha em negócio e que tem que entrar para o programa, tem que estar engajada ali, não é? É um público que não tem formação em dados, às vezes. Né? O próprio pessoal de tecnologia de dados não tem, na maioria das vezes, formação em governança, né? Dentro da questão acadêmica aí. Então, a governança de dados ela tem que levar, buscar essas pessoas, colocar para conversar, definir metas em relação à estratégia. Então, por exemplo, vou fazer uma combinação aqui, tá? Do operacional com a estratégia. Não dá para eu ter uma área que tem metas ali só falando, olha, implementamos uma meta, implementar o catálogo. Aí depois, carregar X% de tais bases. Tá, mas cadê as metas estratégicas? O que isso aqui contribui para a estratégia da companhia? Tá? Então, a governança de dados ela tem que ter esse olhar. Né? Então, do tipo, poxa, o foco esse ano, né, no próximo biênio, triênio, o que lá for, não é, dentro da estratégia da empresa, é diminuir, por exemplo, a evasão de clientes. Né? Vamos pensar que eu estou falando aqui de uma empresa, tipicamente, ela acaba vendendo um serviço, um produto para o cliente, aquilo tem um prazo, né, de um ano. E aí, depois desse ano, ele precisa renovar e não renova, por exemplo. E aí, digamos, a empresa ela tem como meta isso, olha, vamos diminuir aí, né, vamos reter mais esses clientes, né? E onde é que a governança de dados ela pode contribuir com isso? Ela pode contribuir tendo uma melhor qualidade, não é isso? Ela pode contribuir entendendo as áreas envolvidas, o quais as dificuldades a partir dos dados que essas áreas têm para estar fazendo esse tipo de retenção desejada pela estratégia. Então, gente, é conversar mais com o negócio, entender essas dores e pensar sempre para a estratégia da companhia, tá? Não só no operacional, tá? Terceiro item aqui, tá? É a questão das entregas, tá? Eu até acho que eu mencionei no encontro anterior que a gente tem que trabalhar sempre com pensamento, não é? Do tipo, pensar no que eu chamei aqui de princípio, né? Da ponte e do pilar, não é? Então, nós sim temos como governança de pensar em iniciativas estruturantes, elas são importantes, sem estrutura a ponte cai, não é? Mas a gente precisa também das entregas de valor que vão aparecer para o negócio, tá? Então, isso tudo aqui tá dentro, tá, de algo que às vezes as pessoas elas esquecem. Então, por exemplo, o que é importante para um time de governança de dados? Olha, nós temos programados até os próximos 12 meses essas entregas aqui. E óbvio, né? Cumprir essas entregas, não é? Porque também não adianta, que aí é outro problema, tá? Vou botar aqui, por exemplo, falta de visibilidade, tá? Planejamento também. E aqui a efetividade. Não adianta, tá?
a gente também fazer um planejamento que não vai ser cumprido, tá? Então a gente tem que ter essas entregas bem claras aqui para o público envolvido, ter um planejamento coerente com essas entregas, tá? E a gente tem que cumprir isso. Então, antes de mais nada, beleza, já sabemos, né, que a gente precisa entregar. Temos o planejamento aqui dos próximos 12 meses. Nesses 12 meses, a gente tem que entregar. Porque senão, o que acontece? Às vezes eu vejo muito do tipo, com o pós-assessment, acontece muito isso, tá? Então, o que ocorre aqui, tá? A empresa vai lá, contrata uma consultoria, a consultoria entrega lá o plano de ação roadmap, né? E aí, geralmente, tá? Pelo menos deveria ser assim, né? Esse plano de ação roadmap, ele traz as iniciativas necessárias para resolver os problemas que foram identificados lá no diagnóstico, tá? E, claro, considerando a estratégia da empresa, isso eu já cansei de falar em outras situações. Mas ela traz aquela lista ali, tá? E aí, isso é passado, né? É feito apresentações. Então, a gente até tem uma visibilidade ali, né? De certa forma, dependendo do grau de detalhamento, tá, da empresa, a gente vai ter ali o planejamento já macro, né, do que vai ser feito a nível de curto, médio e longo prazo, mas aí para, né? Então, o que acontece? A empresa, ela gastou, né, ela fez investimento, né, para ter essa jornada, montar essa jornada, mas ela não levou, né, em consideração tudo que foi colocado ali, e na hora de implementar, as coisas não foram implementadas. Eu vejo muito isso, tá? E aí o que acontece? Quando a gente fala, né, os desafios aí para os próximos meses, né, e a gente faz um planejamento, as pessoas estão contando com aquilo, elas vão cobrar aquilo, né? E aí, quando isso não é entregue, o que acontece? A área perde a credibilidade. Não é isso? Quando a gente trabalha, quando a gente tem a nossa vida particular, né? E nós contratamos, por exemplo, alguns prestadores, né, de serviço, né? Olha, eu vira e mexe, eu preciso fazer uma reforma na minha casa, uma mini reforma. E aí eu tenho lá o pedreiro ali, não é? O faz tudo, o mestre de obra, o arquiteto, seja lá o que for, né? E aí eu contrato esse profissional, né? Esses profissionais. E aí eles chegam, não, em uma semana, isso aqui o pessoal já deve ter visto a beça, em uma semana eu faço a obra no seu banheiro. E aí você vai contar com uma semana, né? Às vezes a pessoa trabalha no presencial, aí negocia com o chefe para ficar a semana inteira em casa. Ou às vezes, cara, tira até férias para acompanhar. E aí quando chega ali, o cara não entrega o banheiro na semana. Aquela uma semana, né? Vai levar, na verdade, 3, 4 semanas. Você vai de novo, né? Vamos pensar que você, quem está assistindo aqui, trabalha em uma casa que tem mais de um banheiro, né? Você tem 2, 3, 4 banheiros na sua casa, né? Você vai contratar de novo essa pessoa para fazer obra no teu próximo banheiro? Não precisa nem responder aqui, né? Eu acredito que não, tá? Então, é importante pensar nas entregas, é importante fazer esse equilíbrio, tá? Do estruturante, né? Com a ponte, tá? Mas é importante a gente entregar também, seja o estruturante, seja a ponte. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Como é que estamos aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Está aparecendo tudo direitinho aí? Alguma pergunta? Não? Tá. E outra questão aqui, não vamos lá, é a comunicação, tá? A comunicação, ela é muito importante para o programa de governança de dados.
tá? Qualquer empresa hoje, ela tá passando por um conjunto, tá, de iniciativas, tá, além de um programa de governança de dados. Então, eu vejo isso nos nossos clientes, né? A gente tem alguns clientes ativos que a gente está fazendo trabalho nesse momento, tá? E em todos, tá? Sem exceção, a empresa ela está passando por outras iniciativas também, tá? Às vezes vindo da mesma diretoria, às vezes de outra, mas que impacta ali, né? Então, o programa de governança de dados, ele não é, vamos dizer assim, uma mudança cultural, geralmente não é uma mudança cultural única ali na empresa, tá? Geralmente a empresa, ela está trabalhando no sentido de quebrar outros paradigmas também, né? E, além disso, as pessoas, né, geralmente cheias de demandas, cheias de prioridades, né, metas difíceis de cumprir, ou seja, elas estão, né, como falando, elas estão, por exemplo, no mar e a água está batendo aqui, né, assim. Então, a governança de dados, ela tem que mostrar para que ela veio, ela tem que mostrar os seus resultados, ela tem que mostrar o seu propósito. Quer ver uma coisa que eu vejo que muita empresa falha? E é básico, por exemplo. Se você chega, principalmente se você está no operacional aqui, isso aqui é 100%, tá? Se você chega e fala aqui o seguinte, pergunta para as pessoas, né? Por que governar dados na empresa tal? Isso eu falo direto, né? Se você não definiu isso e não está comunicando, você às vezes pode até ter definido, isso pode estar na sua estratégia, mas se você não comunica isso de forma constante, não é, com as pessoas, elas esquecem, elas não lembram, e aí começam a gerar expectativas diferentes. Aí o problema é na missão que você definiu errado? Não, o problema é a comunicação que ou ela não é feita ou está sendo feita de forma inadequada. Tá? Então a gente tem que pensar muito, tá, na questão da comunicação, capacitação também, tá? E essa comunicação, gente, ela tem que ser constante. Tá? A gente tem que ver formas diferentes de passar a mesma mensagem. Então, quando eu falo, né, a resposta à seguinte pergunta, por que governar dados? Esse é um exemplo, tá, básico, né? Por que governar dados na empresa tal? Eu tenho que comunicar isso de diversas formas. Eu tenho que pegar, gerar um videozinho do tipo, né, musiquinha de fundo ali. Olá, pessoal, eu sou fulano da empresa tal. Você sabia por que é importante governar dados aqui na empresa XPTO? Olha, governar dados é importante porque blá, 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 blá. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do nosso programa. Ponto. Um videozinho de 30 segundos, por exemplo, e dispara nos canais onde você pode disparar um vídeo. Tem empresa até que trabalha com WhatsApp. Aí manda pelo WhatsApp, coloca na, na, na intranet da empresa. Tem um evento, não é, interno, nos intervalos, coloca essa mensagem. Gente, um vídeo de 30, 40 segundos. Essa mesma mensagem, a gente pode pegar, por exemplo, geralmente a área vai ter um portal, né? Coloca um banner no portal da área. Olha, estamos aqui para quê? Aí vai mudando, né, a forma, não é, como você coloca essa chamada, não é? No e-mail corporativo das pessoas, pode colocar ali na assinatura programa de governança de dados. Estamos aqui para blá blá blá. Assim, a gente tem que trabalhar essas mensagens em N formatos. Aí escreve depois uma nota para botar, não é? Fazer um e-mail corporativo, aí um pouquinho mais
mais longa, não é? 3, 4 parágrafos de repente, não é? 3 parágrafos já é bastante já. Então, varia, né, assim, essa comunicação, não é? Porque tem que ser constante, tá? Se o programa de governança de dados ele não comunica, fica muito difícil, tá? Dele sair dessa questão operacional e as pessoas terem uma visão aqui de valor, tá? Então, a, a comunicação aqui é essencial, tá? O programa não pode deixar de comunicar, tá? Então, a mesma mensagem aqui, não é? A gente pode estar na TV, pode criar um vídeo, pode mandar um e-mail corporativo, pode estar no banner do programa, pode estar na assinatura, não é isso? De repente, pode ser feito um workshop para falar sobre isso. Só que eu já dei 6 formas aqui para mostrar a mesma coisa com conteúdos mais detalhados ou não, mas são formas diferentes de levar a mesma essência ali daquela mensagem para as pessoas. Isso tem que ser feito, tá? É claro que isso de certa forma, não é algo tão simples de fazer, né? Porque, assim, quem está no programa de governança de dados, dentro do time de governança, do squad, seja lá o que for, geralmente não tem essa habilidade de comunicação. Mas aí, se não tem, beleza. Mas pede ajuda. Então, pede ajuda, às vezes, para a área de comunicação. Contrata uma empresa para estar fazendo isso. Nós fazemos isso, por exemplo. Entendeu? Então, é importantíssimo comunicar e comunicar bem. Tá? Tem uma pergunta, perguntas, pessoal, tem uma pergunta aqui do Carlos, né? Como criar uma linguagem comum entre TI, negócio e governança para garantir que todos falem sobre dados com o mesmo entendimento, sem ruídos e sem jargões? Pois é, o Carlos, o jargão aí é complicado, né? Tem muita gente que gosta, né, de colocar jargões aí, né, na conversa, né, nesse diálogo, né? E eles não ajudam em nada, tá? Eles só atrapalham. Então, por exemplo, eu sei que já é um conceito já formado, né, que eu tenho, mas, por exemplo, quando eu vejo, tá? E aí não vou falar de jargão técnico, estou falando, dando um exemplo aqui também que acontece muito, que a pessoa ela começa a colocar ali alguns termos em inglês sem necessidade, né? Então, quando a pessoa começa ali do tipo, não, tem que ser feito algo tailor-made, né? Nós temos que pensar nessa expertise, né? Cara, quando a pessoa está falando muito termo assim, ela está enrolando, tá? Então, o jargão, o uso excessivo de palavras, né? Que algumas consultorias às vezes até adoram, né? E é porque muitas não sabem nada, né? Elas vendem, às vezes, não sabem nem o que é governança de dados. Mas deixa para lá. Esses jargões, eles atrapalham bastante. A linguagem, tá? Ela deve ser simples. Por isso, até que no meu último livro, né? Que em breve não vai ser mais o último, eu chamei o livro de Simplificando a Governança de Dados. Então, quanto mais simples for essa linguagem, melhor. Tá? Ontem eu estava conversando com um cliente nosso, ele mostrou lá que a área de comunicação deu uma mexida em algumas peças, né? Cliente de Minas, né? E eles adaptaram o jeito, vamos dizer assim, mineirês de falar, né? Poxa, show de bola, né? Tá dentro da cultura da empresa. É o jeito que as pessoas falam ali, entendeu? Assim, gente para gente, sabe? Pô, olhei e falei assim, pô, maneiríssimo, entendeu? E aí você vem lá com os termos, não é?
O próprio assessment, é porque não tem palavra em português assim que dá esse resumo, mas eu já às vezes já falo assim, já falo, pô, é uma exceção, entendeu? Então, a primeira coisa é ter uma linguagem simples, tá? Essas passagens, né, de conhecimento, de informação, né, elas têm que ser passadas em um tom mais devagar, um ritmo mais devagar. Eu, no dia a dia, né, conversando com as pessoas, eu não falo nesse ritmo que eu estou falando aqui. Eu dou pausas ali. E às vezes as pessoas elas têm dificuldade, né, nessas comunicações em estabelecer um ritmo. E aí parece que disparou uma metralhadora, né? Blá, 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 blá. Aí fala rápido demais. Aí o que acontece? A pessoa não entende, automaticamente já gera um bloqueio ali. Tá? Então, essa linguagem ela tem que ser simples, a forma como ela é passada, né? A gente tem que ter uma preocupação enorme no sentido de que quem está do outro lado entenda, né? Então, por exemplo, quando eu dou treinamento, eu estou falando de alguma coisa ali, né? E aí eu falo, tudo bem, pessoal, vocês entenderam? Tá claro isso? Alguma dúvida sobre isso? E às vezes a gente pega uma turma bem, às vezes sim, às vezes não, né? Mas às vezes a gente pega uma turma bem comunicativa ali, e aí eu chego e falo, por exemplo, Carlos, e você? O que você achou? Entendeu? Então, ter essa resposta do outro lado é importante, tá? Mas sim, tem que ser simples, efetiva, usar as formas corretas, tá? E sempre validar o entendimento, tá? Não é porque eu estou falando que obrigatoriamente eu vou acreditar que aquela pessoa absorveu tudo que eu falei. Às vezes, ela absorve de forma errada. Então é importante ter essa volta, essa confirmação, tá? Exemplo disso é o próprio livro que eu escrevi. Então, às vezes eu vejo, né, as pessoas comentam coisas ali em cima do livro que não foi aquilo ali que eu disse. Mas por quê? O entendimento delas na leitura foi diferente do que eu acreditava que era para ser. Mas o livro não tem como você ter a resposta na hora que você escreve, tá? Então, quanto mais simples, melhor. Quanto mais, né, tá dentro ali daquele ambiente da cultura melhor, sem lero-lero, sem muita enrolação, tá? Adriana, concordo contigo, Bergson. A comunicação descomplicada, simples é mais eficiente. Adriana Moutinho. Isso aí, Adriana. Perfeito. Aliás, pessoal, na sexta-feira que vem, tá? A Adriana é que vai estar apresentando aqui, ela está escrevendo uma série de artigos no LinkedIn, falando aí de questões comportamentais, ela vai estar falando um pouquinho aqui, tá? Então, sexta-feira que vem, compareço aqui para assistir a sessão da Adriana, tá? Vitor Ramos. Como aborda esses fatores sabotadores para o cliente e seu time? Cria alguma rotina ou momento para abordar o que sabota? Isso antes de iniciar a rotina. Implementação de iniciativa de governança de dados. Bom, eu vou falar da minha forma, tá, Vitor? Eu trabalho na consultoria, tá? E se eu vejo essas coisas que eu estou falando de sabotagem aqui, mas não é aquela sabotagem do tipo, né? Não, vamos prejudicar o programa de fazer de propósito. Não. Isso tudo aqui, gente, acontece sem querer, tá? Então, quando a gente não se toca, sem querer, a gente está jogando contra, tá? Então, como eu abordo isso com os meus clientes, eu falo com os meus clientes, olha, o caminho não é por aqui, por causa disso, tá? Toda a empresa, na minha visão, tá? Eu sei que muitas não fazem, por isso até que eu abri a BLR Data, porque era uma coisa que me incomodava, né?
Então, eu trabalhava em muita empresa antes que era assim, ó, vamos vender mais, dane-se o cliente. A gente fala que para ele é importante, mas importante é continuar nele e vendendo cada vez mais e ganhando uma margem maior, né? Eu acho isso errado, tá? E aí o que eu falo? Olha, eu estou vendo que está sendo algo, está tendo algum tipo de sabotagem, sem querer, claro, né? Eu chego para o cliente e falo, porque eu entendo que eu, né, responsável por uma consultoria, eu tenho que alertar ele em relação a isso. Tá? Então, eu me lembro até hoje, por exemplo, essa empresa foi até case nosso, né, que na época essa pessoa não era CDO, mas ela depois se tornou CDO. Ela começou, né, ela tinha um foco também muito grande ali, ela não era responsável só pela governança, né, responsável pela governança, engenharia e tal. E aí os primeiros indicadores foram no sentido de mostrar o quanto eles estavam trazendo dados de fora, né, das origens, para colocar num novo ambiente de dados corporativo. Olha, trouxemos tantas tabelas das aplicações A. Aí eu virei e falei, cara, não é por aí. Você tem que trazer esses dados. Mas ninguém quer saber se você trouxe 100, 200, 300 mil, 1 milhão de tabelas. A entrega aqui é outra. Dentro do que você trouxe, o que você está resolvendo a vida de negócio? Entendeu? Assim, eu peguei e alertei meu cliente em relação a isso, porque ele estava entrando aqui no excesso do operacional. Na mesma hora ele parou, refletiu, pô, cara, é verdade, pô, valeu, né? E aí, o que eu ganhei, cara? Eu ganhei nada com isso. Eu não era contratado para isso. Ela estava fazendo outro projeto lá. Mas aí, hoje, é uma pessoa que ela sempre me indica. Então, enquanto tem, por exemplo, caras de outras consultorias que falam, a BLR tá isso, aquilo, blá, blá, não são clientes. O cliente vai falar bem. Por quê? Eu trabalho dessa forma. É toda empresa que trabalha assim? Não, temos que trabalham, outras que não trabalham, tá? Aí vamos lá. Cria alguma rotina ou um momento para abordar o que sabota? Não. Identificou, tem que falar. Então não tem que esperar. Então, assim, são coisas. O que a gente vê, tá? Que está errado ou não está indo para o caminho adequado, a gente tem que pegar e falar logo, tá? Porque senão deixa para depois, acaba não falando, né? Então tem que falar logo. Então não tem rotina. Eu não tenho rotina. Isso antes de iniciar a rotina, a implementação de iniciativas de governança de dados, vai depender do momento. Então tem coisa, por exemplo, assessment. Quando a gente faz o assessment, o diagnóstico, a gente descobre muita coisa errada, né? Então ali a gente já fala, tem coisas que a gente já vê depois, até no sentido do tipo, poxa, tem aqui um plano, esse plano não tá sendo cumprido. Então vai muito no item anterior, não é? E você falou em seu time, né? Eu esqueci de falar do time. O time, aí olhando aqui do lado da BLR Data, a BLR Data é uma empresa bem enxuta. Mas, por exemplo, obrigado. Mas para trabalhar comigo, tem que seguir o que eu falo. Então, se a pessoa entra, né, nós temos alguns princípios aqui, não é? Então, ela entra, ela não ela tem uma visão de cliente diferente, né, mas que algumas empresas usam no mercado, ela sai, eu tiro, não é? É simples, né? Então, o time ele tem que seguir os princípios ali que foram estabelecidos. É claro que não é assim, errou, tirou, né? Mas a gente tem que pegar, apontar, avisar. Não está seguindo, tem que tirar, tá? Não tem jeito. Por quê? Principalmente quando você está fora, você está numa consultoria, né? Uma peça ali fora da engrenagem, ela acaba comprometendo o trabalho de todas as outras pessoas que estão seguindo ali a engrenagem direitinho, mas acabam sendo afetados por essa peça que está fora. Então você tem que substituir, tá? Bom, então é isso, né? Gostaria de agradecer a vocês pela participação aqui no Manhã com Dados, né?
Semana que vem não percam, vai ser a Adriana, né? Vamos dar uma força para ela aqui. E é isso, né? Então, até a próxima sexta-feira, né? No Manhã com Dados com a Adriana aqui, né? Ela vai estar falando e a gente vai se falando. Tudo bem, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau, bom fim de semana para todos.